Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que o abuso sexual pode acontecer sem toque? Como assim, Josiana? É isso mesmo. Muitas pessoas imaginam que o abuso sexual só acontece quando há a penetração, ou no máximo quando há manipulação dos genitais, no sexo oral, né? Mas não. Abuso sexual pode acontecer sem toque. Pedir para você se inscreve aqui no canal para você conhecer um pouco mais da psicologia e a gente vai falar bastante sobre sexualidade, tá bom? Como que a gente consegue ver a questão do abuso sexual sem os toques? Primeira forma de abuso é o exibicionismo. Tá? O que é isso? O exibicionismo é quando um adulto, tá? Um adulto ou um adolescente, porque o abuso sexual se caracteriza quando alguém de desenvolvimento psicossexual maior abusa de um outro com um desenvolvimento menor, ou quando são pessoas, por exemplo, dois adolescentes, mas um tem relação de responsabilidade sobre o outro, tá? Então, por exemplo, no exibicionismo, quando existe uma masturbação, né? Quando alguém fica se exibindo seus genitais para alguém que não está preparado para ver uma pessoa excitada sexualmente. Tá? Uma criança que vê um adulto se masturbando não é legal, isso é exibicionismo, é uma forma de abuso e isso causa trauma, tá? Outra forma é o voyeurismo. O que é o voyeur? O voyeur é aquela pessoa que tem prazer no olhar, né? Ele, enquanto um se exibe, o outro tem prazer no olhar com desejo, no olhar com malícia. Então, por exemplo, eu já atendi inúmeros casos de pessoas que foram abusadas com tios, avós, pais, padrastos, olhando, tomando banho. Isso é uma forma de abuso. É o voyeur, não teve toque, mas teve o olhar com malícia, teve o olhar que incomodou, o olhar que causou vergonha. Então esse tipo de olhar é um olhar do voyeur. E o olhar do voyeur é um olhar que causa, sim, trauma na vida das pessoas, na vida principalmente de crianças e adolescentes, que é o público, né, do abusador sexual. Então o voyeurismo, ele causa um trauma na pessoa porque ela está sendo violada, porque não está sendo permitido isso. Isso, gente, estou falando aquele que olha escondidinho, né? E a pessoa pega no flagra. E aquele que obriga o adolescente a tomar banho com o outro vendo? Trocar de roupa com o outro vendo? Isso é voyeurismo, tá? Outra forma de abuso sexual é a questão da pornografia. É você colocar crianças e adolescentes para ver pornografia. Hoje, com o acesso do telefone, tá aqui, ó. É extremamente acessível, qualquer um pode ver. E eu já atendi casos que adultos estimulavam crianças a pesquisarem pornografia no telefone. E detalhe, por áudio. Aperta o botãozinho, fala tal coisa. E aí vem os vídeos de pornografia. Então isso é muito sério. É uma forma de ter abuso, porque de haver o abuso sexual. A criança não está preparada para ver aquelas cenas. Isso não é saudável para o desenvolvimento psicossexual de uma criança, de um adolescente, mas está ali colocado para ver, tá? E assim, quando a gente vê a questão do abuso sem toque, muitas vezes isso desperta um desejo que a criança não está preparada, porque ela está sendo tocada, ela está vendo, ela está ouvindo, está vendo coisas, está vendo sensações que antes ela não tinha. Só para dar um exemplo sobre essa questão de ver a pornografia, uma vez eu atendi uma menininha, ela tinha mais ou menos uns 4 anos, e ela falou bem assim: ai tia, quando eu vejo a minha mãe em cima do meu pai, me dá uma vontade de fazer xixi, porque ela espiava, ela via os pais tendo relação sexual. Os pais não tinham cuidado com isso e ela via. Essa vontade de fazer xixi era uma excitação biológica que a criança tinha, tá? Então, muito atento com isso. E o outro, gente, é abuso sexual verbal, que é a última forma de abuso sexual sem toque. Esse abuso sexual verbal é o quê? É quando adultos começam a ter perto de crianças conversas totalmente sexualizadas. A criança, ela não está preparada, ela não consegue, ela não vê o duplo sentido daquilo, ela começa a ver a questão literal daquilo. E as conversas são muitas vezes muito apimentadas em relação à questão do sexo. Isso vai despertando na criança. E uma coisa que muitos adultos não sabem, quando casais têm relações sexuais achando que filhos estão dormindo, é uma forma de abuso verbal. Porque eu já atendi casos, eu tô citando isso porque são casos que eu atendo, tá? Que a criança fala: tia, meu pai bateu na minha mãe, mas a minha mãe gemia.
tá? Então ele estava judiando dela, mas na verdade estava tendo uma relação sexual. E a criança entende isso de outra forma, isso traz angústia para a criança, isso traz sofrimento para a criança. Às vezes é uma coisa extremamente comum que as pessoas não se dão conta, mas isso é uma forma de abuso. Gente, fica a dica, vamos cuidar aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes.